Bom dia, bom dia pessoal, vamos entrando. Eu vou botar hoje aqui. Bom dia, Natália, bom dia, Bruno. Nosso palestrante já está aqui. Bom Grande dia, Bruno, grande Marcelo, tudo bom, cara? tudo bem, cara? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite da ESA. A gente, infelizmente, ainda não se conhece pessoalmente, mas eu acho É, que virtualmente a gente já trocou várias figurinhas, já, enfim, já me foi. mandou livro, já te mandei livro. Então, assim, realmente, quando acabar essa pandemia, a gente tem que marcar um encontro aí físico para a gente se conhecer, A né? gente vai se encontrar aí no Rio ou nos eventos do processo também, né? A gente sempre encontra, mas esse ano foi tudo suspenso, todos os eventos aí, É, né? não, eu O ano que queria. vem, tá tudo certo, espero. Bom, se Deus quiser, cara. E eu queria parabenizar teu trabalho também, frente à editora Trote, que eu tenho acompanhado, cara, muitos livros legais saindo, enfim, uma produção acadêmica, bibliográfica realmente de respeito e eu te parabenizo pelo esse engajamento, cara. Valeu, tá saindo uns livros bem legais, eu participo da editora, inclusive saiu esse mês do Humberto Dalla, né? Que é o código, destaco aí, né? Lembrei o código na época do Distrito Federal, né, do Rio de Janeiro, Aham. um livro bem legal, ele fez uma divulgação legal, colocou no Face dele lá. Tem uns livros bem interessantes, inclusive da nossa área de processo, né? Algumas coisas Muitos, bem interessantes muitos. aí. Mas, Bruno, vamos lá. Para seguir a liturgia aqui, cara, vou te apresentar rapidamente. O Dr. Bruno Fuga é doutor em processo civil pela PUC de São Paulo, mestre em direito processual civil pela UEL, advogado e professor. Além disso, eu destaquei aqui alguns livros, algumas obras que eu reputo fundamentais de autoria do Bruno: A Prova no Processo Civil, o Código de Processo Civil Anotado, Recursos em Espécie, um que é a tese de doutorado dele fresquíssimo, superação de Pesquisa. precedente, que o mercado inteiro já está comentando da qualidade da obra, enfim, das ideias super paradigmáticas, interessantes. E uma obra que também que tem tudo a ver com o tema da live, né, que você coordenou, que é a produção antecipada de prova, que eu tive até a honra de contribuir com um artigo Sim. nesse livro, e essa obra realmente reúne os melhores trabalhos que eu já li sobre o tema. Bruno, mas vamos lá, eu vou te dar a palavra para considerações finais. Queria que você falasse assim, por que a escolha desse tema, produção antecipada de prova? Marcelo, primeiro eu esqueci de falar, eu que agradeço pelo convite aí, a gente esperava encontrar pessoalmente, igual você mesmo falou, a gente vai ter essa oportunidade, mas agradeço mesmo o convite. Vocês são extremamente ativos aí na ESA e na parte do processo, então é um prazer falar sobre isso. E, e por que a gente estava conversando e eu escolhi esse tema? É até engraçado, porque, igual você falou, essa semana saiu a publicação do meu livro de precedentes, né? E eu fiquei 4 anos estudando sobre precedente, mas eu escolhi para falar e nós dois discutimos sobre produção antecipada da prova. Eu não sei porquê, é um tema que eu tenho gostado bastante de estudar e até eu tenho visto aí que o pessoal tem, na prática, confundido muito. Eu sempre falo que eu sou mais advogado que professor e aí eu acho que essa produção antecipada da prova, ainda mais nesse ambiente que a gente está aqui, né, de ESA, de OAB, ela tem muita ligação de falar para advogado de produção. Eu vejo muito julgador confundindo como utiliza a produção antecipada da prova, até porque a gente vai comentar sobre isso por um antigo Uhum. resquício de cautelar antigo, né? O pessoal ainda, por ausência de estudo ou por confusão, acaba não colocando em prática esse tema que é tão importante aí, que pode Importante. trazer relevância prática mesmo muito importante. E eu sempre quis estudar isso, eu queria fazer minha tese de doutorado sobre isso, mas aí o William na época não deixou justamente por conta desse livro nosso. Porque eu tinha escrito um capítulo, e no meu livro de provas também eu tinha escrito, algumas coisas da natureza da decisão judicial lá uns 4 anos atrás. E aí, porque aquele negócio de critério de ineditismo lá, eu não consegui Uhum. fazer a tese sobre isso, mas aí sempre ficou. Estou tentando fazer um livro sobre produção. Eu acho esse tema muito prático. E a gente pode falar Legal. diversas coisas E a aí. gente está na casa do advogado, né? É um tema que tem relevância total, dia a dia do advogado, né? São várias repercussões, são várias questões. Entrou aqui o professor Daniel Conalgo também, coautor da produção antecipada de prova com você, saudar. Aí, o Daniel é um grande amigo, a gente conversou, ele deu uma aula de pós
e eu tenho discutido muito sobre ele até propôs fazer um artigo, referência no assunto de intervenção de terceiro, até a gente propôs falar um pouquinho sobre isso, Sim. e o Daniel tem me ensinado bastante da parte de intervenção atípica, que é um assunto muito interessante também na parte de produção antecipada da prova. Aí. Bom, Bruno, eu queria pegar esse gancho que você falou da cautelar do CPC de 73. Eu queria que você situasse um pouco aqui para os nossos... tem graduandos, estou vendo magistrados aqui já, enfim, concurseiros de um modo geral. Fazer um pouco a diferenciação, como era a sistemática da produção antecipada de prova no CPC de 73 e como é que está disciplinado agora no CPC 15. Eu penso assim, Marcelo, aí a gente vai trocando uma ideia aqui, né, num ambiente bem informal. Eu penso que a gente tinha a produção antecipada da prova lá como cautelar, a gente não precisa aprofundar nesse sentido, mas há uma grande mudança com a entrada do Código de Processo Civil da produção antecipada da prova, e é uma mudança de paradigma, assim, tudo que existia, eu sempre falo que tudo que existia e tudo que está escrito não pode ser mais posto nesse novo paradigma. Às vezes, se a gente vê algum livro escrito sobre produção antecipada da prova, nessa ótica de antigamente, se a pessoa é contra ou não, o que ele pensava no código antigo já não serve mais nesse paradigma. Há uma grande mudança de paradigma da forma de produção de provas, em geral, eu acho, mas especialmente na produção antecipada da prova. Ela era um procedimento cautelar, com todas as suas características de cautelaridade, principalmente pelo CPC antigo, você sabe melhor que eu, a gente tinha uma necessidade de seguir com o processo, a gente tinha requisitos próprios de cautelar, ligados à urgência, ligados a requisitos específicos, e aí com o código hoje, por isso que eu acho que eu gosto tanto dessa matéria, a gente tem uma mudança de paradigma absurda. A gente não está mais atrelado a produzir a prova com requisito de urgência. Eu já vi muitos julgadores exigirem a prova da urgência para entrar com a produção antecipada da prova. Na verdade, ela é uma das possibilidades de requisito do inciso primeiro, mas os outros dois lá, o inciso primeiro e o segundo, é uma cláusula que eu acho que é absurdamente ampla, quase absoluta, de você entrar com a produção de provas por necessidade de possibilidade de acordo, para conhecer melhor os fatos. E aí, então, Marcelo, não sei se você concorda aí, eu penso que há uma absurda mudança de paradigma, o porquê que as provas devem ser produzidas. E aí a gente já pode tocar num ponto muito caro dessa matéria, que é o destinatário das provas não é mais o juiz. Eu vejo ainda muitos professores falando isso, que o destinatário da prova é o julgador. Eu acho que já não era, por doutrina, por entendimentos mais atuais, mas com a produção antecipada da prova isso fica muito notório. A prova é de qualquer pessoa que possa dela fazer uso. E a prova não é mais feita para o julgador intimamente, né? E aí, para qualquer pessoa que dela pode fazer uso ou tenha interesse. E a produção antecipada da prova, eu acho que mostra muito bem isso. E você tocou num ponto interessante, né? Porque quando a gente estudou, imagino que você também, a gente, quando aprendeu isso, o cabimento da produção antecipada de prova era sempre naquelas hipóteses assim, o prédio em ruínas, né? Eu preciso fazer essa prova, a testemunha está com uma moléstia grave, né? Era tudo questões assim de urgência, envolvendo urgência. E agora, como você falou, com essa abertura, né, dos incisos 2 e inciso 3 lá do 381, você usa a produção antecipada de prova como um termômetro, né? Você quer testar, às vezes, a sua futura pretensão, saber se você tem minimamente ali um direito ou não, e você avalia depois se vai entrar ou não vai entrar, enfim. Eu queria saber, Bruno, de você agora o seguinte: qualquer tipo de prova, qualquer tipo de prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal, pode ser produzido no bojo da produção antecipada de prova? Essa é uma discussão da doutrina. Eu acho que a gente sempre tenta esgotar o que o pessoal tem publicado sobre isso, né, em temas que a gente estuda. Esse é um dos temas que eu tento esgotar, a doutrina, que sempre que eu vejo alguma coisa produzindo, eu vejo que há um debate sobre isso. Eu vejo assim, quase todas as provas podem ser produzidas. No livro que eu escrevi sobre produção antecipada, no livro que eu escrevi de provas, eu me manifesto que todas as provas podem ser produzidas, exceto aquelas provas em espécie, né, Marcelo? Depoimento, testemunha, perícia, exibição de documentos. Todas as provas poderiam, exceto a ata notarial. Por que a ata não? Porque ela é um procedimento administrativo feito pelo cartório, não tem sentido nenhum você fazer uma ata judicial, né? Isso seria uma inspeção judicial. Eu cheguei a escrever que a inspeção judicial era possível de fazer dentro de uma produção antecipada da prova. Isso não é unânime.
Mas hoje eu mudei de opinião e eu penso, e a gente já está respondendo o seu debate aí, que a inspeção judicial não poderia. Esse é o meu entendimento atual. Por quê? Porque a inspeção implica numa valoração da prova. O juiz fazer uma valoração e depois a gente lê os artigos da inspeção que ele certifica e consta o que ele viu e tem um quê de valoração. Ele precisa dizer, por exemplo, qual a circunstância, como foi feito, se estava certo, se estava errado. E todos sabem, a gente fala sobre produção antecipada da prova, que não tem o aspecto valorativo. Como você bem disse, é feito para fazer a prova, para a pessoa servir como um termômetro. E eu penso que a inspeção não pode, porque ela tem um quê a mais de valoração e não poderia ser feita a inspeção. O resto, já encerrando, eu acho, esse assunto, poderia tudo. Poderia e seria extremamente pertinente a perícia, depoimento pessoal. Só o depoimento pessoal ali eu acho que tem, às vezes, uma inutilidade prática muito grande. Porque o depoimento pessoal não tem a pena de confesso. Então, por exemplo, a pena de confesso que a gente tem no processo civil, a pessoa chega lá e fica em silêncio, se omite de falar, qual seria a consequência? A presunção de veracidade daquilo que queria provar. Mas você não tem valoração da prova. Então, você não poderia, isso eu acho que é uma unanimidade na doutrina também, a questão da presunção. Então, embora possa o depoimento pessoal, na prática poderia ter uma inefetividade, tá bom? Testemunha, eu acho que é uma das coisas mais práticas, porque às vezes você não sabe qual que é o conteúdo da testemunha, e essa palavra que você usou é interessante, você usa como termômetro para evitar, por uma questão estratégica, custas processuais, sucumbência. A testemunha seria bem interessante. Perícia, exibição de documentos. Agora, Bruno, vou até inverter, eu ia perguntar isso depois, mas já que você falou do depoimento pessoal, tem uma dúvida assim que eu tenho e vejo a doutrina se debatendo, que é o seguinte, vamos lá. Produção antecipada de prova para ouvir um depoimento pessoal, para ter um depoimento pessoal. O réu do procedimento, o requerido do procedimento, não vale. Tá? Não aparece. Tá? Qual é a consequência? Ele é condenado por litigância de má-fé, ou essa prova que não foi produzida, esse comportamento, o juiz da futura ação pode valorar como uma prova atípica? O que acontece quando não há uma colaboração na produção antecipada de prova, especialmente no caso do depoimento pessoal? Eu já discuti isso com o professor Alexandre Câmara, já discuti isso com o Daniel Neves. Cada um tem um posicionamento distinto. O que eu penso ali da inefetividade, até eu ando escrevendo alguma coisa sobre isso, eu não sei o que o Alexandre pensa, até poderia discutir agora. Ele acha que é prova atípica. Como o juiz da produção não pode valorar, né, esse comportamento, que ele não vai julgar, o juiz da prova, o juiz da ação seguinte poderia utilizar esse comportamento como uma prova atípica. Quase que chegando perto de uma presunção. Né? Eu já acho um pouco assim, que ainda que o juiz da outra ação possa fazer isso, eu fico pensando se não tem alguma coisa para a gente fazer no próprio processo. Nem que seja uma litigância de má-fé ou alguma coisa, um ato atentatório, eu não sei, porque é infantilizar o procedimento. Né? Sim, por isso que eu gosto do termo e precisa ser estudado, porque ele tem tanta possibilidade de efeito prático e eficácia que a má utilização pode tornar ele inócuo, como esse exemplo que você falou, de você não entender para que serve. Eu penso, e uma das coisas de se estudar da produção antecipada da prova é o efeito mandamental, que, por exemplo, a pessoa não estando presente ou não colaborando, você poderia, e até a gente pode falar depois sobre isso, da natureza da decisão, porque eu penso que ela tem que ter uma natureza declaratória condenatória, e você condenar, por exemplo, que você tem o direito de produzir a prova e as provas têm que ser produzidas, porque você pode não ter direito e a sentença ser de improcedência. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque se você tiver direito, você vai ter uma sentença declaratória e você tem o direito de produzir a prova testemunhal, pericial e também o depoimento pessoal. Então imagina nesse ponto que você tocou, delicado, do depoimento pessoal, você tem o direito, a pessoa não aparece ou fica em silêncio ou não colabora, né? Você pode ter o efeito mandamental da pessoa estar presente e trazer ele condução. Eu acho que isso seria possível, esse efeito mandamental de maior eficácia para essa produção da prova. Só que ela poderia não ser eficaz, porque a pessoa poderia, por exemplo, ser evasiva, ela poderia não responder
E esse depoimento pessoal que poderia ser produzido e poderia colher frutos, às vezes, de confissão, ele pode ser ineficaz, porque na prática, posto o depoimento pessoal, embora no meu entendimento tenha possibilidade, o efeito prático que pode tornar ele é inócuo. Porque eu não entendo que, por exemplo, o silêncio, como não pode a presunção de veracidade posta no processo civil que a gente tem, que no penal não, ele não poderia ser aproveitado como prova. Eu não entendo que isso poderia ser aproveitado. Eu não entendo que isso poderia ser aproveitado como uma preclusão. Alguns doutrinadores vão falar isso. Então, você teria uma preclusão, uma ausência de desinteresse na produção da prova e aproveitar ele dentro do processo declaratório futuro. Eu penso que não. Então, pode ser que essa prova em depoimento pessoal pode se tornar inócua e ela pode ser repetida. Alguns doutrinadores vão dizer que você teria uma preclusão e o desinteresse na produção da prova, né? Mas imagina, por exemplo, que a pessoa responde de forma evasiva. Seria muito difícil valorar o que seria novamente produzido e o que seria preclusão. Então, pode ser que, em efeito prático, isso se torne inócuo. Embora eu entenda que você tenha o direito de produzir o depoimento pessoal. Show. Bruno, fala um pouco também agora para a gente do procedimento. Assim, vamos lá, como é que inicia uma petição inicial? Quais são os requisitos que tem que ter nessa produção antecipada de prova? Como é que é a dinâmica da sistemática, enfim, desse procedimento? Uma vez eu estava dando aula cada vez mais eu vou gostando desse tema. Uma vez eu estava dando aula na PUC e um aluno perguntou: mas a produção não é pedido dentro do processo? Eu achava que sempre era pedido dentro do processo, né? Aí não, é uma petição inicial, né? Então a gente já começa a responder, é uma petição inicial com os requisitos do 382, 381 e com os requisitos 319 a serem cumpridos. Eu penso, inclusive, e tenho escrevido sobre isso, que tem a possibilidade, inclusive, da audiência de conciliação, porque é possível uma conciliação. Imagina uma exibição de documentos que uma audiência de conciliação pode ser resolvida. Eu acho que o legislador errou e isso deveria estar no procedimento especial, porque tem toda a característica de um procedimento especial, mas não está, então é um procedimento comum, é uma petição inicial que tem que cumprir os requisitos todos de uma petição inicial, tem que dar causa de agir, dizer de forma específica por que você quer, mesmo que o cabimento é quase absoluto, mas o delineamento do que você quer provar e por que você quer provar e o interesse que você tem que demonstrar, porque você tem que provar o interesse, os pressupostos processuais, as condições de ação hoje alteradas para o CPC, mas isso tem que ser comprovado, tá? E colocando para o pessoal que a gente está na casa do advogado aqui, eu acho que a gente tem que pensar de forma... Eu vejo isso, às vezes, uma confusão na prática, que se você vai por uma produção antecipada da prova, você está pensando em produzir a prova e você quer produzir a prova sabendo de todas as consequências dela de uma inicial. O que é isso? É, por exemplo, você pedir uma prova numa produção antecipada da prova, se for pericial, você já tem que ter noção dos custos envolvidos, das consequências disso aqui. Por quê? E aí eu vou tocar num aspecto, Marcelo, não sei se você concorda, absurdamente prático. Porque, por exemplo, no meu entendimento, não cabe de forma nenhuma dinamização e inversão do ônus da prova na produção antecipada da prova. Porque a dinamização e a inversão implica a possibilidade de a presunção de veracidade daquilo que não foi provado. Então, se você quer entrar com uma inicial, e a gente está falando de uma inicial, você tem que ter noção do que você está pedindo, você é responsável pela produção do que você está pedindo. É uma perícia? Quais são as despesas inerentes e como vai ser feito isso aqui? Porque numa produção antecipada da prova, isso é responsabilidade sua. Mas, numa ação declaratória normal, você tem todas as possibilidades de dinamização e inversão do ônus da prova e as consequências práticas disso. Então, é muito diferente uma inicial quando você vai pensar. Então, uma cautelar é diferente, os requisitos e a possibilidade é diferente, porque você tem que continuar com o processo depois. A probatória, você entra com ela e você tem que saber que esse ônus é seu e você vai ter que cumprir. Às vezes, pesados ônus financeiros de provas, que você poderia ter alguns benefícios, entre aspas, numa ação declaratória. Então, o advogado, quando vai entrar, por isso que a gente fala que o advogado tem que entender de processo, ele tem que saber que a técnica que ele está usando é a correta, a inicial feita e, principalmente, ali as consequências dessa produção. Não sei o que você pensa sobre isso aí. Eu concordo, eu só fico pensando aqui se tivesse uma convenção processual, imagina um contrato que as partes dizem que antes de judicializar efetivamente precisam submeter uma produção antecipada de prova e já combinam
quem vai arcar com esses custos dessa prova? Talvez aí a gente possa pensar numa flexibilização de que não necessariamente o autor da produção antecipada de prova é que vai suportar os custos de uma perícia, por exemplo. Mas aí sim, tendo um negócio jurídico processual, né, pré-processual. Mas mesmo assim, pode ser questionável. Esse ponto que você colocou é muito legal conversar para advogado, né? Porque a gente fala sobre coisa prática, né? E fala sobre dois temas. A gente está falando sobre negócio jurídico, igual você comentou, e isso eu já fiz muitas vezes. Como eu advogo para bastante empresa, eu coloco uma cláusula que, eventual litígio, as partes determinam que antes tem que ser feita a produção antecipada da prova. Imagina que os objetos são caros. Se eu advogo para a empresa, e minha empresa não tem interesse em protelar, eu tenho interesse em, às vezes, resolver o processo, já na produção antecipada da prova, saber se tem algum vício, algum problema numa construção e já resolver. E digo mais, Marcelo, eu não sei se você vai concordar, porque no livro que nós participamos lá, tem um capítulo, salvo engano, da professora Maria, que ela fala que não pode a produção antecipada da prova no juizado especial. E eu discordo. Eu acho que pode no juizado especial, desde que não tenha as restrições específicas da lei do juizado especial, como, por exemplo, uma prova complexa. Mas eu não vejo, por exemplo, um impedimento na produção antecipada da prova no juizado especial para testemunha ou para o próprio depoimento pessoal que a gente está falando. E por que isso é importante? Porque você pode, dentro do juizado especial, resolver uma prova testemunhal sem custas, aumentando enormemente a possibilidade de acordo entre as partes, às vezes advindo de uma convenção processual entre as partes, igual você falou. As partes fazem uma convenção antes do litígio, dá o litígio, você vai para o juizado especial convencionando o que tem que ser feito, houve uma testemunha e depois aproveita aquilo como prova emprestada dentro do foro comum, se não der certo o acordo, né? Ou seja, se não tiver a restrição, eu acho que poderia, e complementando esse gancho seu, talvez até motivado por uma cláusula de convenção processual que fala que a probatória poderia ser no juizado. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que sim, eu acho que tem compatibilidade e penso além, Bruno. Eu acho que em algumas situações, empresas, de um modo geral, podem entrar com uma produção antecipada de prova, incluindo vários interessados. Porque você imagina um problema que se repete para vários e demanda uma prova específica que não seja complexa, né? Depende da oitiva de alguém ou alguma coisa do tipo. Talvez ali com aquela produção antecipada de prova você já evite dezenas de demandas que seriam ajuizadas e seriam onde essa prova seria produzida incidentalmente em cada um dos processos, né? Então talvez a gente tenha aí uma repercussão prática interessante, concordo. Eu dou muita aula de pós de produção antecipada da prova nas cidades, assim, aí eu sempre falo para os advogados, eu entendo que pode, mas os juízes entendem que não. Tenta entrar com uma ação e se não der certo, vocês me avisam. Eu já recebi mais de 10 recados. Professor, tentei, mas não deu certo mesmo não. Os juízes falam que não pode no juizado. Mas é uma tentativa. Eu acho assim que hoje, e aquela palavra eu vou repetir assim, que eu uso muito a produção antecipada de prova, Bruno, como termômetro. Então eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho muito na área de propriedade industrial, também na área imobiliária. Então, revisional, direto, eu não entro mais com revisional de aluguel. Não entro. Para quê? Para pagar a sucumbência se eu perder? Se eu acho que o valor está abaixo ou está acima do mercado, eu entro com a produção antecipada de prova e faço o laudo. Na hora que vem o laudo dizendo, ou eu recolho as munições, ou eu forço um acordo com a parte contrária, ou eu vou grande para a ação revisional dizendo, já tem o laudo dizendo que eu estou pagando mais. Exato. Então, você evitar uma sucumbência, você ter economia de tempo para produzir essa prova, eu acho uma ferramenta incrível. Saudar aqui o professor Luiz Vale, saudar também a professora Fernanda Gomes, que eu vi entrando aqui. Enfim, público mega qualificado aqui para esse tema que é instigante, né? Marcelo, você comentou um negócio, aproveitar um gancho aqui, que eu acho bem denso, assim, mas aí vamos ver se você concorda. Inclusive, eu estava vai sair um artigo pela RT, num livro da Tereza, que eu fiz um capítulo sobre isso. E quando eu pensei sobre isso, não sei se o Daniel está aqui ainda, eu até lembro de ter ligado para o Daniel. Eu falei, rapaz, estou pensando num negócio aqui, vê se eu não estou viajando. E a gente debateu sobre um ponto muito profundo. Você falou, por exemplo, de às vezes ir grande numa ação depois que você obteve, porque o terceiro inciso é justificar o ajuizamento da ação. Então eu vou tocar num ponto que eu acho bem interessante aqui para advogado, aí vê se você concorda. Tem muita ligação com esse gancho que você puxou, de às vezes você fazer uma prova,
no seu entendimento, porque não vai ter valoração, você achar que você tem direito e você produzir uma prova ao seu favor. Ação revisional, por exemplo, que você disse, aparentemente, nunca tinha visto esse exemplo, mas é um ótimo exemplo. Aparentemente tem direito lá da revisional, ponto. Não teve acordo. Poderia ter acordo e poderia ter o réu já solucionado a ação, mas ele não quis produzir e possivelmente ele já sabe das consequências de perder um processo. E aí, olha como a produção da prova pode ser usada de uma maneira absurdamente eficaz. Não teve acordo, você produziu a produção antecipada da prova. Você entra com a produção antecipada da prova, com a ação declaratória, utilizando uma prova emprestada que você produziu dentro do processo. Então você já tem um fato constitutivo do seu direito. Você pode, dentro da ação declaratória sua, pedir uma tutela de evidência, por inciso 4º, que é produção de prova e contestação que não opõe a dúvida razoável, porque você entra com uma inicial. Ele apresenta uma contestação evasiva. Porque qual que vai ser o argumento da contestação se ele já produziu o contraditório lá atrás? E ele não apresenta uma prova robusta nova. Então você pode pedir tutela de evidência. O que a tutela de evidência traz para você? A possibilidade de execução provisória. Então você alteraria a dinâmica de tempo do processo absurdamente, Marcelo. Nesse caso seu, por exemplo, você teria a probatória, da probatória sem acordo a inicial, contestação, tutela de evidência e execução provisória. Então aquele processo que para ter eficácia demoraria 2, 3 anos, às vezes com 2 meses você consegue, se deferido esses pedidos, logicamente, já está nos atos de expropriação. E você vê, Bruno, que, enfim, em reforço ao que você está falando, da mega utilidade, da potencialidade da produção antecipada de prova, você pode imaginar na monitória. Você consegue lá fazer uma prova oral na produção antecipada de prova e essa prova oral vai entrar no processo monitório com uma prova documentada. Né? Aliás, o artigo 700, parágrafo 1º, prevê exatamente isso. Então, a gente consegue pensar, muda a dinâmica, seja para uma tutela de evidência, seja para uma ação monitória, seja para um pedido mesmo de uma tutela antecipada, eventualmente, em alguma ação que você precisa mostrar, entre aspas, a probabilidade do direito, você já chegar com a prova produzida sob o crivo, vamos chamar assim, de um perito isento, né? Produzida dentro do judiciário. Então, realmente, é muito interessante. Outro exemplo, Marcelo, só aproveitar o gancho aqui, você falou de um exemplo da monitória, que é interessante, eu tento citar outro exemplo, que é a rescisória. Você, por exemplo, tem a possibilidade de rescisória por prova nova. Você tem alguns indícios ou burburinho de que há uma prova nova. Por exemplo, uma possível testemunha, um possível vídeo, um possível documento. Porque todo advogado tem aquele processo que você perdeu que você acha que não devia ter perdido. Né? Logicamente, dentro do prazo decadencial, você evidencia alguns elementos, só que você não tem a prova. Porque se você tiver o documento novo que você não tinha, respeitando o 966, você já entra com a rescisória. Mas se você acha que pode ter esse documento, você pode produzir até um enunciado do FPPC sobre isso, a prova nova por meio da produção antecipada da prova. Você perdeu aquele processo, mas você há indícios de prova nova, você constitui essa prova nova na produção antecipada da prova, se convence de que é uma prova boa e entra com a rescisória. Então são 2 exemplos que a gente toca aqui, bom, né? A monitória e a rescisória. Excelente, excelente. E eu acho que na rescisória, talvez o único cuidado é produzir essa prova logo para respeitar o prazo decadencial de 2 anos, né? Porque como a rigor não suspende o prazo decadencial, e eventualmente até a prova na ação rescisória com base em prova nova, a prova pode ser produzida na própria ação rescisória, o cuidado do advogado em, se fizer uso desse procedimento, que eu acho muito válido, ficar de olho no prazo aí, né, decadencial. Sim. Bruno, cara, falar um pouco da intervenção de terceiros, assim, a pluralidade, a participação de outros interessados nessa produção antecipada de prova. Até o juiz, né, pode mandar citar interessados para participar. Como é que você enxerga isso? De forma muito clara, assim, esse novo paradigma que a gente estava falando de que o juiz não é mais o destinatário da prova, isso fica bem elencado nesse exemplo de intervenções. De forma muito simples, eu começo assim: quanto mais pessoas e quanto maior a pluralidade na prova produzida, na produção antecipada da prova, melhor. O juiz tem que entender e as partes têm que entender que quanto maior a participação nessa prova, quanto mais pluralidade ou quanto mais intervenções a gente tiver, melhor
porque o debate vai ter um maior contraditório e a prova, se eventualmente utilizado como prova emprestada, ela vai ter um maior contraditório eficaz e uma maior possibilidade de aproveitamento, tá? Eu só faço um gancho aqui, né? E isso eu conversei bastante com o Daniel, a gente estava conversando no começo, que é uma intervenção atípica ali. O argumento posto numa inicial, ou pelo juiz ou pelas partes, para pedir uma intervenção, não é propriamente a denunciação da lide, o chamamento ao processo, porque você não tem dentro da produção antecipada da prova o que a gente chama de lide secundária. Você não tem o debate propriamente de uma denunciação da lide. Mas vejam bem, que profundo eu acho. O argumento de eventual possível denunciação da lide em ação futura tem que ser levado em consideração para que seja deferida a intervenção atípica dentro da produção antecipada da prova. Ou pelas partes que pedem essa intervenção, ou até mesmo por essa grande inovação do próprio juiz. Eu tenho algumas críticas sobre isso, mas o próprio juiz pode trazer alguém que pode ser eventualmente participante dentro desse processo. Então, de uma forma resumida, quanto mais pessoas participarem, melhor, maior será o contraditório, maior aproveitamento da prova, porém, o argumento para deferimento não são os requisitos da intervenção de terceiro de denunciação, porque isso não deve ser analisado. É um potencial parte em eventual processo declaratório futuro. Ou seja, não é analisado propriamente os requisitos de uma denunciação, como exemplo. E nesse ponto, Bruno, eu acabei recentemente de ler a tese da Sofia Temer, que é participação de terceiro no processo, e tem um capítulo lá que ela aborda exatamente isso, dizendo que enfim, a doutrina, de um modo geral, tem sempre a tentativa de encaixar qualquer intervenção numa das figuras que a gente conhece, ou chamamento do processo, ou denunciação, ou assistência, mas existem tantas intervenções atípicas hoje no processo que tentar sempre rotular, né, e botar na casinha do nome conhecido, às vezes perde a potencialidade do Instituto. Então, quando aqui na produção antecipada de prova, eventuais interessados, talvez sejam aqueles que potencialmente possa ter alguma repercussão na produção daquela prova, de um futuro processo que nem pode existir, mas que, se existir, eles pelo menos tiveram a chance de participar na formação e na construção dessa prova. Eu fui dar aula em Maringá, numa pós, e um aluno contou um exemplo que eu achei interessante, que é uma casa que foi construída e aí começaram-se a construir casas em condomínios, que isso é comum, condomínio fechado, as outras casas ao redor, e essa casa teve diversos danos, era uma casa de 5 milhões, ela começou a ter tantos danos que aí eles tiveram que mudar da casa. E aí, quem é culpado? É um vício de construção do próprio engenheiro que fez a casa ou algum das casas do lado fez alguma construção errada que deu problema na casa? Veja bem, a gente está falando de valores e custas de processos absurdos. E eu litigar contra 3 vizinhos que eu não sei quem que é o culpado e não sei se é o próprio engenheiro que fez minha casa. Eu achei esse exemplo muito bom. Aí eu entro com uma produção antecipada da prova para chamar os 3 ao lado, 2 do lado e 1 do fundo, e chamo o engenheiro da minha casa também. Com uma única perícia, saber quem que é responsável por isso. E aí essa intervenção pode ser já provocada, né? Eu provoco, ou ela pode ser espontânea. O vizinho do lado entra, ou o engenheiro entra. Então a intervenção pode ser espontânea ou provocada. Até o exemplo, Bruno, é muito legal esse exemplo que você falou agora, mas até no artigo que eu escrevi no livro que você coordenou, eu abordo a produção antecipada de prova e a cláusula compromissória, havendo convenção de arbitragem. Se pode acionar o judiciário, mesmo havendo uma convenção de arbitragem, ou melhor, uma cláusula compromissória dizendo que tem que ser submetida à jurisdição arbitral. E o exemplo que eu dei foi de um caso real. Eram 2 mineradoras, tá? E a discussão é se uma teria avançado por debaixo da terra o território da outra. Então não tinha complexidade nenhuma em termos do mérito, é saber se houve violação do contrato que elas delimitaram as áreas lá ou não, né? E havia uma cláusula compromissória. Veja, a prova aqui, uma perícia, se limitaria a demarcar, vamos dizer, a atividade de uma invadir o território da outra. Aí eu fico pensando, eu preciso entrar com um processo arbitral, que é custoso, para poder
levantar toda essa questão de mérito e pedir a produção dessa prova no bojo. Se eu tenho essa ferramenta agora, uma produção antecipada de prova que o juiz não vai valorar nada, não tem vencidos, não tem vendedores, e aí dependendo desse resultado, aí sim, eu vejo se eu entro com um processo arbitral ou até costuro um acordo. Né? Sim, então, assim, esse tema do seu capítulo é de fundamental importância, né? Porque é uma problemática de aplicabilidade prática na prévia da arbitragem absurda, né? Muito legal mesmo, muito legal, muito legal. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sentença, dos efeitos dessa sentença da produção antecipada de prova, se tem cabimento de honorários, se não cabe honorários, como é que está isso na prática? Então, aí a gente estava começando no começo, por que eu gosto desse tema, e tudo começou com isso. Tudo começou com isso. Porque antes do... A gente fala que os processualistas começaram a ter bastante serviço, né? O código entrou em vigor, todo mundo foi assumindo aula e quem estava de boa ganhou bastante serviço. Aí a gente começou a falar bastante sobre processo. E aí eu sempre comecei a falar de processo, sempre falava que uma das maiores ansiedades que eu tinha quando entrasse o código era falar sobre produção antecipada da prova. Pois bem, começou lá a ter algumas decisões judiciais de produção antecipada da prova. Me parece que por uma antiga já vício da cautelar, começaram a ter bastante decisões de sentença homologando a produção da prova, né? E aí isso já me causou um grande interesse, porque eu já achei desde lá, no começo da vigência, que não era produção e a sentença não era homologatória. E desde então é uma das coisas que eu mais tenho tentado estudar, é a natureza da decisão judicial. Inclusive é o meu capítulo desse livro que a gente fala sobre isso. E a natureza eu digo, que tudo, e 99% da doutrina de hoje fala que a decisão é homologatória. Muitos grandes processualistas aí que eu discordo. Porque eu entendo que a natureza da decisão judicial é tudo menos homologatória. Salvo se tiver um acordo, e aí no 487 você homologar o acordo. Porque a palavra, e eu estou sendo bem positivista, homologatória só existe em demarcação de terra e procedimento, demarcação e divisão de terra e procedimento especial e na parte do inventário, salvo engano lá. Porque não existe uma homologação, e a maioria da doutrina e a maioria dos juízes, depois que termina a produção da prova, eles dizem homologo por sentença. Aí eu pergunto, homologo o quê? Homologo o quê? Imagina eu, Bruno, estou curioso para saber quanto que o Marcelo ganha de honorários. Está falando de arbitragem, deve ganhar bem pra caramba. E aí eu estou curioso e entro com uma probatória para saber como está sendo o seu rendimento, quanto você está ganhando de salário, estou curioso. Eu posso pedir essa prova sua? Obviamente que não, eu não tenho legitimidade para isso. Então, na maioria dos casos, e eu digo maioria sim, a produção antecipada da prova é litigiosa. As partes brigam pela produção da prova e dizem que não querem produzir uma prova. Porque se não precisasse de briga, provavelmente aquilo teria sido resolvido extrajudicialmente. Então, a produção antecipada da prova, na sua maioria das vezes, há um litígio. Mas não é um litígio de mérito de saber quem está certo ou quem está errado. É um micro, que eu falo litígio, de saber se eu tenho o direito de produzir a prova. Porque eu posso ter o direito e eu posso não ter o direito. Imagina, por exemplo, que nós dois somos sócios de escritório de advocacia. E aí eu peço para você uma prestação de conta de um período que eu não era sócio. Eu não tenho essa legitimidade e esse direito de produzir, e a minha sentença é de improcedência. Eu não posso pedir esse direito. Então, o código fala que a sentença pode ser de improcedência pelo não direito, e eu penso que, no mesma medida que a sentença tem que ser de improcedência, ela tem que ter uma sentença de procedência. Porque ela tem que reconhecer o direito meu de produzir a prova, por mais que você entregue essa prova. Por exemplo, eu peço, Marcelo, me entrega um documento. E aí eu tento extrajudicialmente. Você não me entrega. Te notifico. Eu não sei se você usa bastante hoje o site consumidor.gov, que é o oficial hoje. Plataforma oficial. Então eu notifico um banco, por exemplo, para me entregar um documento, ou uma imobiliária por um contrato revisional, como você bem lembrou. Estou sem a cópia, me entrega o contrato para fazer uma ação revisional e a imobiliária não entrega. E aí eu preciso entrar com uma produção antecipada da prova para ter acesso a esse documento. Aí ela, bonita, vai lá e apresenta na contestação o documento. Horas, eu tentei extrajudicialmente. Eu quero que a sentença seja de procedência,
para reconhecer o direito que eu entrei, porque eu tive que entrar com o processo. Então, no meu entendimento, ela é declaratória condenatória, porque ela tem que condenar a outra empresa a apresentar o documento. Não se homologa nada, salvo o acordo. Porque, normalmente, o processo tem ligação com o litígio, mesmo que na contestação a pessoa apresente de forma espontânea. Mas a espontaneidade decorreu, às vezes, de uma não entrega futura, atrasada, prévia, no caso, consumidor.gov, a gente estava comentando. E aí, 2 pontos, e eu não sei se você concorda, mas aqui esse ponto é polêmico. Primeiro, que eu acho que a sentença tem que analisar a litigiosidade, o aspecto declaratório e condenatório da pessoa ter o direito, porque, como eu disse, às vezes pode ser improcedente, e o Marcelo pode recusar em apresentar o documento de forma coerente. E também, que é o que o Fred vai falar, nessa sentença tem que ter um capítulo analisando as custas e os honorários, né? Porque aí você tem que verificar, pelo princípio da causalidade, quem deu causa ao processo e verificar se tem que ter ou não pagamento de honorários. Nesse exemplo clássico que a gente comentou, eu entro no consumidor.gov, faço uma notificação de uma empresa, dou o tempo razoável, me disponho a buscar ou não os documentos. Ela não entrega, eu entro com um processo. De forma muito clara, eu acho que ali tem que ter uma sentença declaratória condenatória e um capítulo de custas de processo e honorários, que inclusive nesse caso eu acho que se aplica o parágrafo 8º, porque aí às vezes 10% do valor da causa não vai ser satisfatório. Não sei o que você pensa sobre isso. Esse é um tema, assim, que a gente vai encontrar na doutrina, entendimento, né, para tudo quanto é lado, né? Eu tendo a concordar com você com alguma observação que é assim, acho que você separou bem. Uma coisa é o direito à produção da prova. Outra coisa é ter o direito em si, em relação à pretensão de fundo, vamos chamar assim, né? Sim. Eu acho que, a rigor, o procedimento, ainda mais quando a gente pensa numa oitiva de uma testemunha ou na produção de uma perícia em que não houve resistência nenhuma de ninguém, só mesmo quis se produzir a prova, eu nunca fui notificado para colaborar numa perícia, eu sou citado para participar da produção antecipada de prova. Se eu vou e participo da perícia, eu acho que quando a doutrina fala homologar e fala erradamente, no meu modo de ver, eles estão querendo dizer, entre aspas, homologar o procedimento, quer dizer, que tudo correu à luz do devido processo legal, respeitando garantias fundamentais, mas não o conteúdo meritório daquela prova que foi produzida. Tem aí talvez uma imprecisão técnica, né? Mas eu acho que, a rigor, não deveria ter condenação em honorários se não houve resistência e se não deu causa à propositura. Agora, nesses exemplos que você falou, quando há uma resistência, o banco pediu um documento, o banco não deu, eu fui obrigado a entrar com a produção antecipada de prova. E lá na produção ele ainda resistiu por algum motivo, eu não tenho dúvida nenhuma que deve ter condenação em honorários. A grande questão é saber se essas custas, eventual condenação em custas, podem ser executadas, né, nesta ação diretamente ou só na ação que você vier a propor, como parte da doutrina diz que essas despesas processuais daqui se transportariam para a ação futura, onde você poderia então cobrá-las, né? Mas aí é um tema que a gente vai ficar aqui, a gente não tem nem tempo para entrar nesse debate, porque eu tenho uma questão aqui que eu queria muito te ouvir, que talvez seja um dos pontos mais espinhosos desse capítulo do Código, que é o 382, parágrafo 4º. Eu vou até ler aqui para todo mundo ficar na mesma página. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Bruno, como é que a gente salva de uma possível inconstitucionalidade esse dispositivo de que não cabe defesa ou não cabe recurso nesse procedimento? Eu acho que é difícil fugir de uma possível inconstitucionalidade aí, né? Eu tô tentando, tô sempre que possível escrevendo para tentar produzir um livro sobre isso. Eu acho que eu consegui elencar 20 ou 25 hipóteses de recurso que não tem como fugir, né? Porque a impossibilidade de limitar o recurso de forma posta aí, eu desconheço o doutrinador que fala que não há uma possível inconstitucionalidade, né? E os exemplos seriam absurdos. Os exemplos seriam muitos de recursos pertinentes para isso, né?
impedimento, a parte de inversão, a parte de dinamização, a parte, por exemplo, de deferimento de provas. A gente estava acabando de falar disso. Eu falo que eu não tenho direito eu tenho o direito de recusar o documento. O juiz diz que não. Eu vou ter que fazer agravo de instrumento. Está no rol do 1015 lá, exibição de documentos. Está no rol do 1015, intervenção de terceiros. O juiz autoriza ou não uma intervenção de terceiros. Imagina que ele autoriza alguém totalmente fora da lide, a pessoa não quer participar. Ou que eu quero que alguém participe e o juiz entende que não. Então está no rol do 1015 diversas hipóteses, né? Um exemplo bem interessante, eu vou citar um exemplo, mas eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Esse livro nosso, eu não sei se eu comentei com você, está para sair esse mês agora, a 3ª edição. Que é um livro bem interessante que ele sintetiza e está sendo acrescido 5 capítulos novos, né? E aí eu pedi para um amigo penalista escrever sobre um tema que eu tinha visto da doutrina americana e que estava começando a pegar no sistema penal brasileiro aqui, que é o fish speedon. Não sei se você já viu na parte criminal, que é você fazer pescas predatórias de provas dentro do processo penal para tentar, dentro de um mandado de busca e apreensão, tentar pegar um monte de coisa, mesmo que foge do escopo inicial do processo. Estou citando esse exemplo para colocar bem na prática e ser interessante para quem está ouvindo, e fazer um resgate com a produção antecipada da prova. Então imagina, por exemplo, que você tem uma prova autorizada, né? E aí o capítulo desse amigo meu novo é isso, que vai incorporar no livro, e aí o juiz defere uma produção antecipada da prova, por exemplo, que extrapola totalmente os limites, uma busca e apreensão no escritório, que fere propriedade intelectual, que fere direitos do seu cliente, por exemplo, e aí vem um artigo falando que você não pode fazer defesa ou recurso. E aí eu falo do uso da produção antecipada da prova como fish speedon. Você poderia, por exemplo, ter que a produção antecipada da prova, se deferida, excede o seu campo de abrangência do objeto inicial e, no meu entendimento, obviamente, poderia recurso disso. Então, a produção antecipada da prova, além de diversos exemplos que a gente poderia ter de recurso, acho que o fish speedon seria bem interessante também. Cara, Bruno, você falou um tema agora que eu até me arrepiei aqui, porque há uns 4 anos atrás, o meu tema do doutorado seria espionagem industrial e produção antecipada de prova. Aí, estaria na crista da onda. Não, porque assim, aí eu acabei mudando para a parte de sanções premiais no processo civil, sob o prisma legal, convencional e judicial, que é um tema também que muito rico, assim, está numa zona de penumbra aí na processualística, eu quis desenvolver isso. Mas por que eu falei da espionagem? Porque eu trabalho com propriedade industrial e eu cansei de ver, você imagina concorrentes, empresas concorrentes, e uma vira e fala assim, eu acho que aquela empresa A está infringindo uma patente minha, um processo produtivo de um produto. Mas, na verdade, ele quer olhar dentro da fábrica do outro como é que faz, né? E se o juiz, nessa produção antecipada de prova, não aquilatar bem se há interesse, qual é a fumaça, qual é o lastro mínimo que se tem para você dizer que o cara está violando a tua patente? 2, será que quando se defere uma perícia dessa, não tem que se cercar de múltiplos cuidados? Ou seja, só dar acesso ao perito ou, eventualmente, os assistentes técnicos sem telefone, sem câmera, restringir o escopo da prova? Porque, e aí, para te devolver a palavra, Bruno, a gente fala de produção antecipada de prova, mas existe a possibilidade de uma tutela cautelar na produção antecipada de prova. Antecipar ainda mais. Né? Então, casos de software é muito comum. Excelência, ele está violando meu software. Mas se eu não for lá, vamos dizer assim, de forma que ele não tenha conhecimento, ele aperta um botão e some. E Sim. some com a infração, com a violação. Então, numa tutela cautelar, no bojo de uma produção antecipada de prova, é preciso ter muito cuidado para saber, primeiro, se há realmente um mínimo interesse e, 2, uma vez deferida, quais são as cautelas que você tem que ter na hora do cumprimento. Eu tenho falado isso para aluno de pós, normalmente sempre tem um artigo a ser feito no final, uma monografia, que esse é o tema do momento, assim, né? Porque o penal, a gente vem falando bastante, o pessoal, não, nós aqui, eu não sou penalista, falando sobre fish speedon, sobre abusos e a parte, e aí isso vem incorporar no processo civil, e esse exemplo que você comentou aí são demais, né? Por exemplo, a produção antecipada da prova tão inexplorada e tão nova atualmente, pode ser usada de forma maliciosa. Eu tentei fazer o gancho, distanciando um pouco o que você comentou da possibilidade de recurso, para tentar trazer esse tema novo. A possibilidade de recurso ela é ampla, igual a gente comentou, me parece que inconstitucional,
me parece que você concorda com isso também, e aí a gente faz o gancho do Fish Speedon, que seria uma das hipóteses aí de recursos. Por exemplo, Sim. você comentou diversos exemplos aí que eu acho que seriam extrapolar. E aí, o direito à produção da prova é absoluto? Não, não é absoluto. E você teria necessidade absurda de agravo de instrumento ali para suspensão da prova que foi deferida, se ultrapassar o escopo ou se o escopo precisasse. Oi, voltou. Falhou aqui. Ou se Ah, o escopo precisar ser feito com enormes cautelas, como você comentou, né? Às vezes a prova precisa ser feita com segredo, cautela, que seria uma outra matéria para a produção antecipada da prova, dá um super livro aí, né? Os cuidados na produção antecipada da prova. com certeza, Ó, com certeza. não tem esse capítulo, hein? Pode pensar aí, Pode pensar. principalmente envolvendo tutela cautelar, espionagem industrial e produção antecipada de prova. Cara, eu acho que seria um. Pode até pensar em escrever junto isso, vamos amadurecer. Não, esse é legal, isso é legal. Agora, Bruno, eu queria falar de um tema que acabou que são muitas questões, né, assim, aquele dispositivo que diz que o foro da produção antecipada de prova, né, que diz que pode ser do foro onde ela deve ser produzida ou no foro do domicílio do réu e que não previne a competência. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica. Foi boa essa escolha do legislador? Não foi? A ideia de não prevenir a competência foi interessante? O que você acha? O pessoal fala de foro shopping, né? Eu acho que aí eu sempre falo que depois da produção antecipada da prova mudou o conceito de prova, a gente tem um novo paradigma que precisa ser olhado, e essa pequena mudança aí, entre aspas, aí, ela mostra muito bem isso, né? O direito é tão autônomo de produção da prova que ele não respeita nem prevenção e nem a clássica competência, né? Você pode produzir, por exemplo, uma prova e ela, para usar a prova, não teve o acordo, como você bem comentou, e você tem o ajuizamento de uma ação declaratória em sentido lato sensu, sem respeitar necessariamente a prevenção. E eu vi algumas doutrinas falando que, se for possível aproveitar o juízo que for feito, poderia ser aproveitado. Eu não sei o que você pensa, Marcelo, mas eu sou... se o código fala que não tem prevenção, não tem prevenção e pronto. Por mais que, por exemplo, eu sou de Londrina, uma produção uma prova é feita aqui na segunda vara civil. Se você precisar fazer a ação declaratória futura, ela tem que ser distribuída normal, por mais que a ação poderia ser caído por evento aqui. Se o código fala que não tem prevenção, e se o foro é shopping pode ser feito em outro, não tem prevenção, não tem prevenção. Ele não diz que quando pode ser aproveitado, pode ser aproveitado. Né? Então eu acho que tem que ser distribuído novo, o juiz é autônomo, a prova é produzida de forma autônoma, o juiz não tem que ser viciado, porque ele que participou da produção da prova, automaticamente ele faria essa valoração, e embora possa, porque a gente está partindo do consenso, o código fala, não tem prevenção, e a prova pode ser produzida na melhor forma de onde a prova pode ser produzida. Então, a esse recorte eu acho que não tem maiores dúvidas. A dúvida poderia ser, e se der para aproveitar a prevenção? No meu entendimento, não tem que aproveitar. O código é claro que não tem que aproveitar. Esse é um ponto interessante. Primeiro, na primeira parte, sobre um outro juiz conduzir, por exemplo, um depoimento pessoal e quando você for entrar com essa futura ação, ser um juiz diferente, né? O professor Eduardo Costa tem aquele livro dele levando a imparcialidade a sério. Ele fala, olha, isso é fundamental para não ter enviesamento do juiz na hora da colheita daquela prova. Já que ele não vai julgar nada, ele pode ali se concentrar na produção daquela prova de maneira absolutamente isenta, engajativa. Aí você tocou no ponto que faz com que eu mude de ideia e fale assim, eu sou da BD Pro, né? Já li o livro do Eduardo e mudou bastante minha opinião, todas as palestras deles lá de garantismo. Concordo com a visão deles, não totalmente lá da parte do juiz que tem que produzir, não tem que ser o mesmo que julga, igual você comentou. E por esse ponto, eu nem sabia que esse ia ser o seu argumento, e por esse ponto que eu falo que a prevenção não tem que ter realmente, porque ele fica tão desvinculado de saber que aquilo não vai cair para ele, que ele faz a produção e ele cumpre o requisito de legal de não fazer de fato a valoração da prova. Agora, tem uma hipótese que eu vi uma live do professor Fred Dia dizendo o seguinte, se você tem uma produção antecipada de prova e aí por algum motivo demorou a produzir a prova, perícia, imagina, escolha do perito e tal, e aí você entra com a ação, vamos dizer assim, vamos chamar da ação principal, vamos chamar a ação indenizatória, tá?
Fred, diz que poderia a ação indenizatória fagocitar esse procedimento aqui de produção antecipada de prova e aproveitar de algum modo os atos. Mas aí é uma hipótese diferente do que a gente está falando e bem específica, né? Eu cito esse exemplo, eu não sabia que o Fred tinha falado sobre isso, eu cito esse exemplo para, às vezes, evitar a prescrição. Eu cito em aula de pós, porque embora tenha a decisão do STJ que a cautelar de provas não faz com que não tenha prescrição, eu, na prática, teria o receio. Então, imagina um seguro de vida onde o prazo de prescrição é 1 ano, aí você está tocando para tentar obter um documento. Embora o STJ diga que não tenha prescrição com o prévio ajuizamento da probatória, eu, na prática, às vezes, ajuizaria a ação declaratória. E talvez ali, de fato, tenha uma linha tênue de prevenção ou não, porque você nem chegou a encerrar. E ali poderia ter essa hipótese de coisa. Agora, Bruno, você tem 1 minuto que eu vou te fazer a pergunta. Eu vi aqui a Carol Zeda entrando, um tema que dialoga direto com a tese dela de doutorado, que é boa-fé. É o seguinte, produção antecipada de prova. Vamos lá, uma ação, esquece produção antecipada de prova, uma ação normal, procedimento comum. Pedir a perícia. O juiz indefere a perícia. A rigor não caberia agravo, né? Está fora do rol lá do 1015. Eu posso dar um drible da vaca nessa decisão e distribuir uma produção antecipada de prova querendo a realização da perícia? Ou isso fere a boa-fé? Eu ia citar isso aí antes de encerrar, porque eu achava interessante. Só para falar, eu citei a Carol, o livro dela na minha tese. Esse livro que está publicado essa semana, eu cito ela. Eu entendo que eu tenho conhecimento, o Zumar Duarte, o desgajador no livro deles, eles entendem dessa maneira, mas a maioria... quase todos aí, os doutrinadores falam que não poderia a produção antecipada da prova de forma incidental, né? Que é esse o seu questionamento, Sim. né? Eu entendo que pode, em algumas hipóteses. O argumento de quem entende que não pode, eu acho muito bom, porque o 139 permite a inversão da ordem da prova se você pode dentro do próprio procedimento. Então não teria possibilidade a produção antecipada da prova se o próprio juiz, dentro do próprio procedimento, pode alterar a produção da prova. Então, ótimo argumento. Mas eu, no meu livro, eu cito um exemplo que eu tento me convencer de que pode a prova incidental, que é, por exemplo, um caso que aconteceu comigo no meu escritório. Eu estava há 10 anos discutindo um processo no STJ se uma parte era ilegítima ou não. Teve um processo em uma sentença, um mês, extinguiu, foi para o TJ, Tribunal STJ, e a gente estava há 10 anos discutindo se uma parte era legítima ou não, e nem tinha começado a instrução probatória. Então, eu aproveitei, esse caso é de verdade, eu aproveitei a produção antecipada da prova de forma incidental, e aí sim eu fiz prevenção, fiz a prova, porque pelo inciso 3º, possibilidade de acordo ou justificar, porque imagina que eu faça a prova e vejo que eu não tenho direito, eu desisto do processo lá no STJ. E esse caso foi tão prático e bom, que ele encerrou, fez a prova, produzida a prova, a parte que estava tentando enrolar, viu que não tinha mais argumento, deu acordo em 2 meses depois de ajuizada a produção antecipada da prova. Então, para encerrar, em casos absolutamente específicos, onde há, às vezes, uma impossibilidade de produzir a prova, eu penso que pode ser de forma incidental. Se ela pode ser produzida dentro do próprio processo, não poderia ter o drible da vaca, igual você falou. O indeferimento. Tentar driblar um indeferimento expresso e aí correr com uma incidental de produção antecipada. Não, o indeferimento expresso pelo próprio julgador, não. Mas se você não pode ter um indeferimento, às vezes por circunstâncias recursais, você poderia ajuizar uma outra ação. Tema absurdamente polêmico aí, né, Marcelo? Polêmico. Bruno, 30 segundos, vou deixar para as considerações finais aqui, já agradecendo a sua participação e o debate riquíssimo. Muitos temas complexos. Obrigado mesmo pelo convite, Marcelo, e espero retribuir aí em aula de pós aqui, a gente se encontrar pessoalmente. Vamos, deixa essa pandemia acabar que a gente vai se encontrar ou no Rio, ou aí a gente vai marcar alguma coisa, tá bom? Tá bom. Se cuida, um abraço para todos. Um abraço, a gente vai se mantendo, um abraço, obrigado a todos, um abração. Tchau, tchau. A live vai ficar salva no IGTV. Um abraço. Tchau, tchau.